E, entretanto, o Deus que se revela nas Escrituras, ele vem e habita entre os homens, como o Adriel falou, quer dizer, ele se revela, ele vive, ele convive, ele interage, e não só isso, ele se entrega por esses homens, por essas pessoas que o adoram. Então aqui nós temos uma revelação na fé cristã, uma revelação clara da existência e da verdade desse Deus que nós professamos. Sim. A gente não está falando de um Deus que nós imaginamos ou de um Deus que alguém nos contou. A gente está falando de um Deus que prepara milhares de anos de história para dizer, eu vou ter com vocês. Quando chega o momento, ele vem. Na natureza divina. Mas, claro, vai interagir como? Exato. Então ele tem que assumir a forma forma humana, física. a forma Sim, física, material, Mas- natural, para dialogar, para a gente entender. Mas dentro disso que tu tá falando, se a gente for pegar, tem outras religiões que os deuses descem como homens aqui também. Mas tem duas grandes diferenças. Então, nessas. sim, eu ia trazer uma delas é porque assim, é totalmente humano o Deus que desce aqui. Ele tem as suas necessidades, seus sentimentos, o que é feito cá é de forma totalmente humana. Tá, não, mas é de forma pecaminosa. Porque Esse é o Desce Porque pra de Jesus- usufruir. porque assim, a de Isso. Jesus também é humana. Jesus teve fome, teve sede, Não, mas- chorou, se alegrou, tá? Ok, Cansou. a questão de Jesus é porque ele nega a própria natureza nesse sentido do ser humano. Ele não tem pecado, ele não peca. Ele, né? Pronto, a gente pode Ele entrar não no é debate guiado por essa se ele vontade poder... pecaminosa, né? Sim. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa separar as coisas, né? Os deuses, eu diria assim, gregos romanos, Uhum. né? Eles tinham uma decadência moral latente. Isso já começa... Inclusive Sócrates critica, né? Critica exatamente isso. O que a gente não encontra já é a primeira quebra de paradigma aí em relação àquelas divindades. Segunda, que eu acho que é a maior de todas, Jesus é verificável. Exato. Tá? Porque de fato, a história dos deuses que descem São continua mitológicos. sendo mitologia. Porque não é algo confirmável, é uma lenda, é uma história. Alguém vai lá e escreve, eu acho isso. E vai lá e conta, mas tudo bem, contou. Senhor dos Anéis. Tá cheio de lenda. Onde é que estão os elfos? Não estão, tá na mente do camarada. Ele foi lá e criou aquilo. Tá tudo bem, faz parte de uma lenda, de uma história, de um contexto. O Deus das Escrituras, primeiro que ele vai se revelando, como eu falei, então não é uma coisa inesperada. Ele vai durante milhares de anos apontando para aquele momento. Quando aquele momento chega, ele cumpre. Aí ele cumpre tudo que ele prometeu e profetizou durante milhares de anos. Então já tem uma evidência interessante aqui. Eu tenho uma profecia, eu tenho promessa e elas se cumprem. Quando elas se cumprem com a manifestação da divindade desse Deus. Então não é um charlatão, não é alguém falando, enganando, mas é alguém efetivamente operando coisas que mais ninguém conseguiria fazer. Confirmando então que Deus estava ali. Depois tem um outro contexto também que a gente pode avaliar, mas aí está mais do lado natural humano de quem o seguia, que é o anseio daquelas pessoas para viverem, mas também para aceitarem morrer por ele. Por quê? Porque vejam bem, ao dizer que os seus seguidores, ao dizer que eles eram discípulos de Cristo, eles não eram aplaudidos, ovacionados e colocados como seres superiores. Eles eram esbofeteados, desprezados, perseguidos, mortos, tinham seus bens roubados, suas mulheres muitas vezes violadas, espancadas. Então era um cenário de extrema tortura. Quem é que vai suportar tudo isso por alguém que não é Deus? Por alguém que é um charlatão, que é apenas um que apareceu aí do nada, que ninguém nunca esperou e começa a operar coisas um tanto quanto estranhas. Então, para suportarem tudo que suportaram, é porque havia uma confirmação no coração daqueles homens de que aqueles que eles seguiam não eram outro humano tal como eles, mas era o próprio Deus que habitou entre eles. E isso tem, que é o verificável que o Rafael falou, testemunhas históricas. E essas testemunhas históricas, inclusive, não são exclusivamente bíblicas ou apenas bíblicas. Nós temos vários outros historiadores, tanto judeus quanto romanos, então não eram historiadores da fé cristã,
Tinha também, obviamente, mas nós tínhamos historiadores judeus, que não eram cristãos, historiadores romanos, que não professavam o cristianismo, e ambos esses historiadores, mas não só, haviam outros também, né, gregos, etc., de cultura helênica, e que afirmavam a existência daquele homem que operava milagres e que fazia coisas que ninguém mais fazia. Que é bom a gente achados fazer. arqueológicos também. Tá? Sim, aí a história vai... E é bom a gente criar essa separação também, que assim, a gente está falando de... Até a própria pesquisa do Jesus histórico vai deixar isso evidenciado. Jesus histórico, como nós chamamos, né, que é o personagem histórico de Jesus, ele é inegável, né? Historicamente é inegável. Ninguém pode questionar que... É como questionar que existiu o último presidente de qualquer país. Isso é historicamente comprovado já, como o Francisco está dizendo aqui, o Rafael também. Então, esse ponto já está ultrapassado. Agora a questão é mais sobre isso, né? Sobre essa divindade nesse personagem histórico, digamos assim, o fato dele ser Deus, etc.